Qual é o melhor acabamento para fachada? A melhor forma aí de você fazer a pintura? Será que é uma pintura? Será que é uma textura? Como é que a gente evita manutenções no curto prazo? E será que tem alguma coisa que a gente pode fazer com a nossa fachada para ela estragar pouco aí ao longo do tempo, desbotar menos? Tudo isso nesse vídeo agora você vai conferir. Vamos passar em todos esses pontos. Vem comigo e vamos nessa. Essa aqui, ó, vamos começar falando desse tipo de acabamento, que é o preferido das pessoas geralmente, que é um acabamento, ó, texturizado. O que significa uma textura? Significa tudo aquilo que não é um acabamento mais lisinho. Então, quando eu falar de textura aqui, vai valer para grafiato, vai valer para massa raspada, vai valer para essa textura aqui, vai valer para monocapa, massa projetada, ou seja, tudo aquilo que não é liso. Isso aqui, ó, repara bem, tá? É uma texturinha, eu não gosto tanto de textura, tá? Depois eu vou explicar ao longo desse vídeo por que tem algumas desvantagens, mas a galera adora porque é barato e fácil de aplicar. Dentre as texturas todas que existem, apesar de eu não gostar tanto, essa daqui é a minha preferida, que ela tem um grânulo mais fininho aqui, ó. Repara, para você ver, ela é um pouco mais delicada que um grafiatozão, por exemplo, que é aquele negócio mais grosseiro, dá um acabamento mais simplório, né? Essa aqui é um grãozinho menorzinho, então ela tem um acabamento mais delicado. Enfim, por que a turma gosta muito de textura? Então a gente começa esse vídeo com esse material, porque ele é muito direto ao ponto. Basicamente você pode aplicar ali, ó, praticamente em cima de um reboco, sem muita intervenção, sem muito trabalho prévio. É barato, diretão aqui, ó, você vem, aplica e vai embora. Então a galera usa muito, tá? Só que tem, vou falar aqui de alguns cuidados para aplicação da textura. Depois eu vou falar de algumas desvantagens e depois eu vou falar então de um acabamento que é superior à textura. Vamos lá. Antes da gente falar mais um pouquinho desse tipo de acabamento, já me fala aqui nos comentários se você gosta de uma fachada com esse aspecto texturizado ou se você prefere uma coisinha mais lisa, né? Aqui, ó. Me fala aqui embaixo que eu leio todos os comentários, viu, pessoal? Isso me ajuda muito no canal. Aqui é uma fachada sem nada, tá só no reboco com um selador. E aqui já é, ó, a mesma superfície aqui, porém já texturizada, tá? Qual é o grande lance das texturas? Elas não aceitam retoque. Esse é o grande problema de toda a superfície que não é lisa. Você nunca consegue vir aqui, ó, se der um problema nesse ponto aqui específico, tá? Pode ser como tá aqui na fachada tomando sol e chuva, pode ser uma bolha, um desplacamento, pode ser que você queira colocar aqui sei lá, um varal, alguma coisa. Enfim, você tem que retocar um ponto bem localizado, você não consegue. E aí, você tem que fazer uma área muito maior, porque não aceita emenda. Se eu vier aqui fazer só um ponto aqui, vai ficar borradão, porque não aceita retoque. Nossos cuidados, então, para textura. Primeiro cuidado, aqui, ó, olha o tamanho dessa fachada que tá aqui. Essa fachada aqui deve ter uns 15 metros por 7, mais ou menos. Cara, e repara que ela tá lisona aqui, assim, ela tá inteiriça. Esse é o nosso primeiro cuidado. Já que a textura não aceita retoque, você tem que fazer numa lapada só, numa única chinelada aqui, ó. Então, para fazer esse fachadão aqui, a gente concentrou aqui uns 6 pintores, mais ou menos, começaram lá de cima de manhã e de tarde chegaram aqui. Por quê? Se eu deixar para fazer isso em várias etapas, eu não consigo, vai ficar a fachada toda emendada. Quanto maior a sua fachada, quanto mais única, quanto menos divisões tem, mais desafiador é você fazer uma texturinha, porque ela não aceita parar aqui, continuar depois. Então é natural as pessoas fazerem textura e ficar ruim, porque ali na hora de descer, ó, fica emendado, tá bom? Então tem que perceber isso, tem que fazer numa etapa, uma camada única, porque ela não aceita muito bem emendas, tá bom? Fica ligado nisso aí. Vou continuar falando dos vários cuidados com a textura em sequência aqui, ó. Isso aqui
é uma pingadeira um peitoril aqui na reentrância, né? Percebe que isso aqui já tem que estar colocado, ó. Se eu vier aí assentar depois, vai ficar um borradão de massa aqui, e aí, de novo, não aceita emenda. Tudo quanto é proteção de reentrância na fachada assim, ó, você tem que fazer antes, beleza? Olha aí outros cuidados que você tem que ter, ó, em relação às instalações. Aqui a gente não entrou com textura ainda, os meninos já estão vindo para cá, mas percebe que tá tudo liberado aqui, ó. Aqui é um ponto de iluminação, percebe que de tanto em tanto espaço aqui tem um ponto desse. O que é legal observar? A gente não deixa aqui, no caso dessa luminária, aquela caixinha elétrica, porque a luminária é menor que a caixinha. Então ela não é suficiente para tampar essa caixinha, né, depois de instalada. Mas se você fizer a sua textura e cismar depois de instalar uma iluminação, ou uma tomada, ou um interruptor, aí você não vai conseguir, porque, de novo, a textura não aceita retoque. Tem que estar tudo passado antes aqui, ó. Acabamento de cima colocado, porque se você assentar depois, ó, essa massa aqui vai borrar a sua textura. Embaixo, acabamento inferior colocado, aqui, ó. Senão, de novo, essa massa vai borrar e não aceita retoque. Instalação elétrica passada, tomada, interruptor, arandela. Se tiver um ponto de torneira, já deixa passado. Que mais? Aqui, ó. Aqui a gente tem nossos pontos, né? Um ponto aqui de câmera. Ponto de câmera, eu já deixo uma caixinha, né? Porque aqui, ó, eu sei que a instalação da câmera tampa. Ao contrário da instalação elétrica, que eu não sei se tampa. Então tudo isso aí já tem que estar previamente passado, porque passar uma única coisa depois, você tem que texturizar tudo de novo. Para eu acrescentar um pontozinho aqui, como não aceita retoque, aqui tá vendo aqui as marcas da passagem assim, ó. Isso aqui, ó, depois da textura não tem jeito, tá bom? Então textura tem essa desvantagem. Tem que deixar tudo 100% pronto, tá bom? Senão você vai dançar no acabamento aí. Percebe ali, pessoal? Uma fachada que já está texturizada. Olha só, o peitoril da janela colocado. As próprias janelas têm que estar colocadas. Essa ali, ó, esse é um grande segredo, uma grande dúvida que as pessoas têm. As janelas, elas entram antes das texturas. E eu vou te explicar por quê, ó. Aqui tem uma janela aqui, tá? Que ainda não foi feita textura, né? A gente vai vir com a textura aqui, vai virar. O que acontece, ó? Essa janela entrou aqui bem à conta, tá vendo? Ela foi feita para esse vão. E aí a textura vem aqui e vira, ó, e dá um acabamento perfeito. O que acontece? Muitas vezes numa obra, quando essa janela vai entrar aqui, percebe-se então que ficou um probleminha no reboco, em algum ponto aqui desse alinhamento, ou desse alinhamento aqui, o reboco ele tem um carocinho, e aí a gente tem que ir lá e às vezes raspar isso, dar um trabalho aqui, para a janela conseguir entrar. Se você já tiver texturizado antes, você vai ter que machucar a sua textura, para a janela conseguir entrar, e de novo, machucou a textura, eu tô batendo nessa tecla, hein? Não aceita retoque, você se ferrou. Entra com a janela, já preparando aqui, ó. Deixa o peitoril colocadinho para a textura só vir e dar os acabamentos aqui gerais, tá? E é claro, né, que o pintor vai ter que ter cuidado para não borrocar seu vidro, seu alumínio aí, com a textura, tem que proteger direitinho. Cara, você tá maluco? Esse negócio que eu acabei de falar aqui, é um ponto que quem está construindo aí, principalmente, ó, marinheiro de primeira viagem, mais toma uma ferrada nesse negócio todo isso aqui que eu acabei de falar, que você tem que deixar preparadinho para entrar esse acabamento externo, né? E é como eu sempre falo para você, cara, cada vídeo que você vê nesse canal aqui, você economiza pelo menos R$1.000. Porque não tem como ter um conserto, um retrabalho na obra de R$1.000. Sempre os retrabalhos são 1.000, 2.000, 3.000.
E se você deixa de fazer um retrabalho desse na sua textura, você já economizou aí, ó, pelo menos, no mínimo, R$1.000. Por isso que você tem que maratonar esses vídeos aqui, se inscrever nesse canal. Já se inscreve aí para você não perder cada semana pelo menos um vídeo top, colocando para você aqui, ó, economizar em sequência, maratonando os vídeos desse canal aí. Vamos ver o que a gente tem sobre pintura de fachada aí mais adiante. Vamos lá. Então você já entendeu que a textura é muito usada porque ela é barata de fazer, ela é relativamente simples, mas ela tem muitas desvantagens, tá bom? Vou falar agora por que eu não gosto de usar textura em fachada. Aí você vai dizer, mas aqui você não está fazendo? Aqui eu estou fazendo porque meu cliente insistiu muito. Quando a casa não é minha, o cliente ele tem a palavra final. Tá? Mas eu não gosto por conta dessas desvantagens. Sempre as desvantagens têm a ver com o lance, com o fato de não aceitar o retoque, coisa que a gente já falou. Então vamos lá. Desvantagem número 1. Se não aceita retoque, eu não posso fazer aos pouquinhos. E cara, se eu tenho que fazer um fachadão em uma única lapada, isso é desvantagem. Olha aqui, ó, o que está acontecendo, ó. Essa parte aqui que não tem acabamento ainda, nós vamos ter que fazer toda ela em uma única vez, uma única intervenção, tá? Porque ela não aceita emenda. E aí, qual que é o ônus disso? Olha o tamanho desse andaime que está montado aqui, ó. Custo com andaime é um negócio péssimo na obra, porque esse aluguel, ele não vira cortina. Você gastar na sua obra com torneira, puxa, coloquei lá uma luminária, gastei muita grana com luminária, tudo bem, porque vai ficar para você, é um item de decoração da sua casa. Agora, gastar com andaime, entendeu? Isso aqui não fica para você. E aí, olha só, o andaime ele é uma desvantagem de casas em terrenos inclinados. A gente gasta muito andaime, né? E aí, cara, se você tem uma fachada texturizada, o que está acontecendo? Você tem que ter, quanto maior a sua fachada, mais andaime disponível para aquilo ali. Então, ó, a gente passa aqui um dia, dois montando os andaimes, tá bom? Aqui ainda está em montagem, para só depois a gente ir lá e fazer aqui a textura. Desvantagem 1. Se não aceita emenda, não posso fazer aos pouquinhos. Isso é muito ruim. Se fosse um outro sistema, que eu pudesse fazer um pouquinho aqui, pudesse fazer um pouquinho aqui, pudesse fazer um pouquinho aqui, o que aconteceria? Eu poderia ter um andaime só e o pintor ia empurrando. Eu não ia gastar esse dinheirão aqui. E ao invés de ter uma equipe de pintores aqui, eu poderia ter um pintor só fazendo essa fachada toda. Então isso é uma baita desvantagem. Segunda desvantagem, vamos lá. Se não aceita emenda, eu demoro conseguir entrar. Por quê? Eu tenho que estar, como eu disse para você, com tudo pronto, ó. Eu tenho que ter o piso pronto. Então isso aqui é uma varandinha, né? Que é o piso da minha varanda. Tem que estar colocado por conta desse acabamento. Os meus peitoris têm que estar prontos. Olha aqui, ó. Percebe que aqui não tem um rodapé colocado aqui, ó? Eu, então, por conta desse rodapé pequenininho, né? Que é um acabamento que vem aqui, eu não posso fazer toda essa fachada de 15 metros lá pra frente. Por quê? Aqui, ó. Meu rodapézinho aqui, a textura vai pegar e vai arrematar nele, né? Tanto aqui lateralmente como aqui por cima, ó. E aí, como não aceita emenda, eu tenho que ter o rodapé colocado aqui para essa demão única ir até lá na frente. Resultado, eu custo conseguir liberar uma fachada. É difícil liberar, porque tem que estar tudo colocadinho mesmo. Fechou? Essa é uma segunda desvantagem. Terceira e última desvantagem é a seguinte, olha só. Aqui, percebe que tem uma trincazinha que aconteceu na emenda dessa estrutura, com isso aqui que é um muro de arrimo. É normal aparecer essas dilatações. A gente vai vir tratando aqui antes de finalizar com a textura. Mas o que eu quero te alertar? Você pode ter na sua faixa... Gente, aqui é mais de 1.000 metros quadrados de área texturizada. Mais de 1.000 metros. Aqui nós tivemos um probleminha aqui,
em, sei lá, menos de 1 metro quadrado. Mas quando você vai dar acabamento na sua fachada, a chance de você ter uma manutenção assim, ó, é gigantesca. E cara, de novo, se eu não consigo retocar, se não aceito emenda, eu fico sujeito a ter que fazer assim, ó, um acabamento geral em qualquer manutenção que eu for dar depois de pronto. Então, se um sistema não me permite emendar e retocar, eu não gosto desse sistema. Fique esperto com textura, tem essa sequência de desvantagens. De novo, isso tudo que eu falei vale para grafiato, lamato, cristal, massa raspada, N situações aonde ao invés de você ter uma parede lisa, você tem uma parede caracachentinha, rugosa, textura rolada e tantos outros. Agora eu vou te mostrar um acabamento de fachada que para mim é superior à textura, porque a gente não tem essas desvantagens. Vamos lá. Aqui a gente tem uma outra casa que a gente construiu, e ao contrário daquela casa anterior ali, aqui as paredes da fachada são lisas, né? O que nos ajudam a dar manutenção, o que faz a fachada aceitar retoque, aceitar emenda. Então vamos ali ver como é que funciona isso. Pessoal, o legal dessa casa aqui que a gente vai mostrar é que ela tem um estilo de fachada totalmente diferente da anterior, e cada decisão que você vai fazendo assim, ó, ela impacta em múltiplos milhares de reais. A gente está aqui num vídeo focado em questões de manutenção, de acabamento, de superfície, mas tem o lance da grana, né? O lance de quanto custa cada opção. E se você vai construir e quer construir uma casa dentro do seu orçamento, você precisa conhecer o meu curso. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá? Pode ser que agora, quando você clicar lá, eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que ele esteja com inscrições fechadas, mas o link está aqui para você conhecer, se inscrever na lista de espera de repente, ok? E aí, a gente passa em cada decisão da obra, momento a momento, etapa por etapa, para você construir sua casa dentro do orçamento. Esse é o projeto Eu Construtor, o link está aqui na descrição, você tem que conhecer. Vamos lá. Aqui, ó, a gente fez nessa casa aqui, essa fachada que eu gosto demais, que é uma fachada em cimento queimado, tá? Inclusive, se você quiser um vídeo só sobre fachada em cimento queimado, eu acho que é um tema muito legal, você pode dizer aqui nos comentários que tem interesse, que eu faça um vídeo só sobre isso, beleza? Mas qual a vantagem do cimento queimado aqui, para você entender? Percebe que ele não é, ó, texturizado, ele é um acabamento liso, e sendo o cimento queimado assim, ó, um acabamento que ele tem esse movimento, ele tem esses rajados, se eu precisar vir aqui, ó, aqui a gente tem um ponto aqui, um exemplo perfeito aqui, que eu não estava nem pensando em falar dele, mas aqui é uma central de gás, tá vendo, ó? Pra gente colocar 2 botijões aqui. Aliás, eu nunca faço uma casa com instalação só para um botijão, porque o botijão, né, o gás, só acaba quando você está fazendo comida, quando você está fazendo almoço para um monte de gente. Então a gente sempre bota 2, terminou um, já aciona o outro com a manivela. Mas, veja bem, quando a gente for instalar o botijão aqui e for fazer um telhadinho, uma cobertura, e se o cara na hora de parafusar aqui, ó, romper um pedacinho do reboco? Aí eu preciso vir aqui e fazer um retoque só aqui. Aí, esse sistema, ao contrário da textura, me permite retocar. Então a gente vai vir aqui, fazer aqui, ó, um cimento queimado bem localizadinho aqui, entendeu? Sem precisar ficar feioso, sem precisar mexer na fachada inteira. Se eu quiser acrescentar aqui, ó, uma arandelazinha de iluminação, a mesma coisa. Eu consigo fazer, ou então aqui, ó, se eu quiser acrescentar uma torneira que seja, entendeu? Fachadas assim me permitem dar manutenção mais facilmente. Então eu prefiro ou a fachada lisa, como se fosse uma parede interna da casa, ou o cimento queimado, que me dão possibilidade de manutenção. Uma dica muito legal para você que quer reduzir as manutenções na sua fachada. Aqui, ó. Aqui você percebe que a gente tem, ó, um passeiozinho. Esse passeiozinho, ele é muito importante para evitar que a umidade ela vai estourar aqui seu rodapé. É muito comum as pessoas fazerem assim, uma fachada direto na grama, tá?
E aí, se a grama chega aqui no pé, a grama sempre ela tá saturada de água, ela absorve a água da chuva, ela sempre vai jogar, né, umidade para o rodapé da sua parede, sempre vai estourar o rodapé da sua parede. Então essa calçadinha aqui, ela é fundamental para defender a sua fachada. Se você for observar aqui, ó, a gente sempre, aqui ó, aqui tem o jardim, né, lateral, a gente sempre vem fazendo essa calçadinha aqui. No começo do projeto, inclusive, o jardim era aqui, ó, rente com a fachada, né? E aí, essa irrigação aqui, ó, tem mangueira de irrigação aqui, é muita umidade, né, no pé da fachada. A gente sempre tem que afastar a umidade da fachada. E aí, a gente fez essa calçadinha aqui posterior ao final da obra. Porque o que acontece é que a gente entregou a casa, o cliente fez um jardim aqui, a gente precisou, depois de pronta a casa, jogar o jardim para lá, fazer a calçadinha aqui. Repara, a gente fez a calçada, colocou o rodapé e você nem percebe a emenda do arremate aqui, ó, tá? Porque a gente colocou o rodapé e emendou, retocamos aqui o pé, ó, para fazer esse rodapé. Se fosse uma textura, eu não ia conseguir, olha aí, eu não ia conseguir fazer isso aqui. Eu ia estourar tudo, ia ter que refazer a fachada inteira aqui. Pegou o lance aí da emenda? Cara, é brincadeira, né? Cada vídeo pelo menos R$1.000. Acho que você deveria maratonar os vídeos desse canal para você economizar aí, ó, milhares e milhares e milhares de reais. Repara o seguinte, ó, aqui a gente tem o cimento queimado preto, tá? Eu te mostrei um cimento queimado cinza e nós temos várias tonalidades de cimento queimado. E aí eu queria te perguntar, você prefere cimento queimado? O que você faria na sua casa? Você gosta dessa estética? Você gosta da estética da textura? Aquela textura mais fininha que a gente comentou? Aqui tem até uma outra aqui que a gente usou no muro nesse caso, que ela é muito comum, que é a textura rolada aqui, ó. Fica essas ranhurinhas, mas isso aqui é uma textura, a gente usa só em muro, tá bom? O que você prefere, cara? Você gosta mais da ideia da textura, do cimento queimado? Ou de repente uma fachada lisa mesmo, sem nenhum movimento? Fala aqui nos comentários sua preferência aí. Pessoal, me diz aí o que você achou de tudo isso, cara. Você estava pensando em usar textura e desistiu? Estava pensando em usar textura e, sei lá, decidiu que vai continuar? Pensou agora em cimento queimado, tá em dúvida, gostou do que viu, não gostou? Me fala o que você faria na fachada da sua casa após ver esse vídeo. Quero sentir sua opinião aqui nos comentários. Fica por aqui, dá um like nesse vídeo se ele te ajudou. E ó, semana que vem a gente volta com mais um vídeo fundamental para quem está construindo uma casa. Esse é o nosso canal. Eu te vejo semana que vem. Valeu!